Esta é a sexta temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Neste episódio, conversaremos sobre o diretor, a diretora de cinema. E para isso estão aqui a Lina Chambi, que é graduada e mestre em Música e Filosofia pela Universidade de Nova York, onde também trabalhou durante 10 anos no departamento de cinema. É professora na AIC, Academia Internacional de Cinema. Dirigiu, entre outros, os filmes Tônica Dominante, A Via Láctea, Os Amigos e Dorina, Olhar para o Mundo. No momento, está dirigindo um documentário sobre o Neymar. E o Gustavo Rosa de Moura, que é graduado em Arquitetura, que começou a trabalhar com audiovisual em 2003, dirigindo documentários, vídeos para museus e filmes experimentais. É fundador da produtora Mira Filmes. Dirigiu, entre outros, os filmes Canção da Volta, Piadeiros e Cildo. Atualmente está finalizando o filme Cora. Eu agradeço a participação de vocês. E podíamos iniciar com uma piada, uma situação engraçada, inusitada, a respeito do trabalho deste profissional. Muito bem, vamos lá. Eu fiquei pensando uma situação e lembrei uma circunstância de set, de filmagem, mas um set na rua. É o meu segundo longa-metragem, A Via Láctea, e a gente filmava muito na rua, no trânsito. O ator guiava o carro, era o Marco Rica, e a gente levava a câmera dentro do carro, e às vezes duas câmeras, uma fora e uma dentro, e fazia cenas na rua em loco. Foi uma estratégia que nós bolamos, porque normalmente quando se filma na rua, as produções fecham um pedaço da rua junto com o CET e você tem seus carros, figurantes que você controla. Mas esse nosso set era um tanto descontrolado, essa era a proposta. A gente ia filmar na rua para valer. E tinha uma cena que o personagem do Marco Rica parava num semáforo e via passar um cortejo fúnebre. Passava na frente dele. Era uma cena assim, quase como se ele parasse e visse a morte passando na frente. E para filmar isso eu coloquei duas câmeras, uma dentro do carro, com o Marco Rica, e a outra fora. E a gente bolou um sistema que a gente tinha um carro de cortejo, que ia na frente, e os carros atrás seguindo. Só que para fazer uma cena, normalmente, você precisa de mais de um take para ficar bom. Um take é várias tomadas. Você pode até acertar na primeira tomada, mas mesmo que você acerte na primeira tomada, muito provavelmente você, como diretor, né, vai querer uma segunda tomada de segurança. E a gente não acertou na primeira. E aí o que acontecia? O nosso cortejo ficava dando uma volta no quarteirão, para toda vez passar em frente ao semáforo onde estava o nosso carro com a câmera. E numa dessas voltas, já a terceira ou quarta, veio um transeunte, parou a cena, foi no carro da frente e falou: olha, eu estou vendo que vocês estão perdidos. Eu já vi vocês passarem aqui 2, 3 vezes. É o seguinte, o cemitério, o Araçá está ali, ó. É só seguir em frente, o portão está um pouquinho depois do semáforo. E aí essa é a situação, a gente achou muita graça, quer dizer, a gente teve que parar, cortar a câmera, né? Na hora nem foi tão engraçado, mas depois foi muito engraçado, porque ele entendeu que a gente estava realmente rodando em círculos, a gente estava. E essa cena está passando agora? Essa cena está no filme, e eu guardo essa lembrança simpática, né, dessa circunstância de rua, assim, em que alguém interfere com a cena, foi muito engraçado. Eu lembrei de uma situação agora que você estava contando também, eu estava fazendo uma vez uma série, chama Quero Ter 1 Milhão de Amigos, uma sitcom, uma coisa bem de comédia. Quero ter meus amigos? Quero Ter 1 Milhão de Amigos. 1 milhão de amigos. Passou na Warner, canal e na TV Brasil também, acho. TV Brasil e Warner. E aí, eu estava lá, esse episódio eu fazia o papel, eu como ator,
fazia o papel de um diretor de documentário que estava filmando o personagem e tal. E tinha uma cena que eu tinha que fazer uma perseguição, assim, que o personagem ficava fugindo da minha câmera, e uma hora eu tomei um tombo. No primeiro take, justamente, eu tomei um tombo, assim, atrás do sofá, e todo mundo riu no vídeo assiste e tal, o pessoal que estava atrás da câmera, e daí eu estava dirigindo com outras pessoas, ele falou assim, não, agora foi ótimo, vamos fazer o segundo take, mas agora você tem que cair em todos. E aí, como aquilo tinha ficado bom, tinha dado certo, eu comecei toda vez eu tinha que cair com a câmera, e eu terminei a filmagem todo arrebentado, meio roxo, porque na hora que você está fazendo, você tem que honrar. Então, o que vocês estão colocando é que, por mais que você planeje, tenha tudo isso no papel, o improviso está sempre colocado nas situações, ou não? Coisas acontecem, né? Sempre. Quando você vai filmar, você tem um planejamento, mas é até importante estar aberto para o acaso. Tem um diretor, o Sidney Lumet, que é um grande diretor, foi um grande diretor, e ele tem um livro que se chama Assim se fazem os filmes, ou Como se fazem os filmes, Así se hacen las películas. Era a tradução em espanhol que a gente tinha, a edição em espanhol que a gente tinha no Brasil até um tempo. Agora acho que foi reeditado em português. Mas ele conta uma coisa interessante, ele fala que no set de filmagem há a possibilidade do acidente feliz. O acidente feliz é algo que pode não estar programado, mas que acresce a cena, né? É mais a cena do que a cena que você planejou. Então, quando você dirige um filme e vai para o set, que essa história que você contou ilustra isso muito bem, às vezes acontecem coisas quando você está gravando o plano que podem ser interessantes, podem não ser também. E aí você vai dizer corta e vamos para o take 2, para a tomada 2. Mas podem ser incorporadas à cena. Claro. Então é uma questão de estar aberto também ao que acontece ali na hora. Eu acho, assim, minha experiência a única certeza que você tem quando você vai para valer é que alguma coisa não vai sair exatamente como você imaginou. Porque, ao contrário do que às vezes parece, um filme é uma infinidade de detalhes que você, enquanto diretor, tem que ficar decidindo, prestando atenção, que vai desde o cenário, a pintura. Você não faz tudo, mas você coordena uma equipe enorme que está lá dando o seu melhor para fazer todas as coisas, mas que o papel do diretor é muito azeitar essa engrenagem. Você sabe de tudo, em tese, você sabe de tudo que está acontecendo e está lá para equilibrar essas coisas dentro, cada uma na sua medida correta. Mas chega na hora e alguma coisa vai sair um pouco diferente do que estava planejado. E aí uma das grandes coisas é você na hora tomar a decisão de, tá bom, então é isso, então é aquilo. E às vezes quando acontece um acidente, também você tem que ser rápido o suficiente para avaliar se aquele acidente é feliz, é um acidente feliz, ou um acidente ou infeliz. Que também acontece muito. Acontece muito. Aliás, mais, né? Sejamos francos. Eu poderia dizer, como orientador profissional, que isso não é só no cinema, é qualquer projeto em qualquer área, quer seja na tecnologia, quer seja na educação, na saúde. Você tem um projeto e na hora da execução aparecem coisas que você não havia pensado, coisas boas e às vezes coisas ruins. Mas eu vou pegar um pouco o seu gancho para a gente clarear. Nós já entrevistamos aqui na área de cinema o figurinista, o cenógrafo, o diretor de fotografia, o diretor de arte, ainda vamos entrevistar o roteirista, podemos entrevistar ainda o... Quem mais? Quem falta? Produtor. Como? Produtor. Produtor nós já entrevistamos. E a pergunta que fica, o que faz o diretor de cinema se tem todo esse povo, né, que pensa particular, tem o diretor de objetos, o que faz um diretor? O Gustavo acabou de dizer. Vamos esmiuçar isso um pouco. Ele coordena toda essa gente, ele é o maestro disso tudo. Né? São peças, são chefes de equipe que também criam e tudo mais, mas sob o olhar do diretor. É o diretor que vai, de certa forma, ser o maestro de todas essas pessoas da equipe.
E eu sempre digo uma coisa que é o seguinte, o cinema é uma arte muito democrática, né? Todos têm igual chance de arruinar o seu filme. A começar por você mesmo. Isso é uma boa piada. Aliás, você é o principal, porque você dá a diretriz. Primeiro tem essa função, que eu acho que é fundamental, né? A ideia de que você vai dar o norte para todos esses profissionais, né? Temos que estar todos fazendo o mesmo filme, e isso cabe muito ao diretor, né? Que todos estejam focados para contar aquela história daquela maneira. Isso começa e termina com o diretor. Então é uma função bastante importante, eu diria até paradoxalmente bastante solitária, porque com toda essa gente no set, ainda assim é o diretor que está avançando e que sabe o que virá e que sabe de onde veio e que coordena todo esse processo, desde a ideia lá no chuveiro até o filme finalizado lá na frente. Eu acho que é o que você estava falando, essa quando você diz azeitar o todo, na verdade é essa... eu acho que assim, o diretor, na verdade, é muito... Tem uma característica do trabalho do diretor que é muito específica, que é o diretor, ele, que é um pouco que você falou do chuveiro até o final, ele atravessa as etapas do filme que são muito diferentes. Quando a gente pensa na filmagem de um filme, isso cada vez acho que é mais radical, a filmagem em si é um período muito curto, se você pensar em quanto tempo um filme demora para ser feito, né? Então, um filme no Brasil hoje em dia demora no mínimo 1 ou 2 anos, eu diria que é um prazo ótimo, incrível para você... Da ideia até... Da ideia eu não digo, de ter algo no papel, que não necessariamente é um roteiro, de ter algo no papel até o filme pronto. Se você demorar 2 anos, você é foi uma linha sem acidentes. Então você imagina, são 2 anos aí comparado com, por exemplo, 4 semanas de filmagem, que é o set que a Lina está falando, que é quando você está realmente a todo vapor filmando. Mas para chegar lá, o diretor teve que, né, pode não ter escrito o roteiro, mas ele certamente participou da fatura do roteiro, orientou os roteiristas, conversou com os roteiristas. Ele conversou com o produtor na hora de fazer o orçamento, o que ele precisava, como é que é. Buscar financiamento também. Depois, na hora de buscar financiamento, provavelmente foi levado nas reuniões, aí finalmente consegue o dinheiro e aí escolhe as pessoas que vai trabalhar com ele. O diretor tem uma coisa muito importante que é montar a equipe, né? Então fala assim, eu quero muito trabalhar com tal figurinista, quero muito trabalhar com tal diretor de arte, ou com tal assistente de direção, ou com tal fotógrafo. Aí você monta uma equipe que não necessariamente se conhece, que não necessariamente trabalhou junto. E aí, como a Lina falou, cada um sabe tocar lá o seu instrumento super bem, mas você precisa fazer com que eles se entendam, porque depois eles vão ter uma relação direta. O fotógrafo vai ter que se entender com o diretor de arte, com o assistente de direção, com o produtor e tal. E aí o diretor atravessa o período de filmagem, que é, sem dúvida, o mais barra pesada, assim, quando você trabalha que nem você só faz isso da vida. Né, uma semana de filmagem, eu estou tentando mudar isso, mas na minha produtora, mas uma semana de filmagem clássica, para quem não sabe, são 6 dias por semana, 12 horas por dia. Então você tem uma folga por semana, e sendo que você trabalhou... Precisa ter preparo físico. Você sai arrasado. E assim, o diretor, na verdade, no dia da folga, ele vê as coisas que ele filmou nos outros dias e resolve os problemas do dia seguinte. O diretor não tem folga. Inclusive, aquela imagem icônica da cadeira de diretor, a gente nunca senta naquela cadeira. Se há alguém que não senta no set, é o diretor. E isso que você falou é muito bacana, só para ilustrar. Por exemplo, né, o Gustavo está falando das etapas. Você tem o roteiro, que é a palavra escrita no papel, não é filme ainda. Aí você tem a pré-produção, quer dizer, primeiro você tem a captação de recursos, que pode ser uma etapa interminável e dolorosa. Aí você tem a pré-produção, você vai para o set, que é isso que ele está falando, são algumas semanas dentro desse tempo. E aí você tem a montagem, por exemplo, que é outra etapa. Super montagem criativa, e edição, que a gente chama de edição. Super narrativa, quer dizer, você continua contando a história, você pode mudar muita coisa na montagem de um filme. Depois você tem a pós-produção, você tem o som até a cópia final. Então, é isso que ele falou, é um processo, uma criação, um contar uma história que atravessa o tempo
E quem atravessa o tempo em todas as etapas é o diretor. É interessante, porque nos filmes americanos, a gente aprendeu, até no Truman aparece isso, existe um produtor que usa charuto, né? E tem a grana e ele decide o que filmar e quem vai filmar. Vocês estão colocando que aqui a ideia parte isso é um tipo do de... diretor. A gente tem diferentes circunstâncias. O produtor seria a segunda pessoa que atravessa o deserto junto com o diretor. Normalmente Sei. o produtor executivo é alguém que começou lá atrás, numa primeira etapa, que é até a etapa de orçar, saber o tamanho da encrenca, ler o roteiro e ver quanto custa. Então, esse produtor executivo entra com o diretor ali atrás. Agora, o que você está falando é um modus operandi muito típico da indústria cinematográfica, por exemplo, americana, né, Hollywood, que pode ter a figura do diretor contratado. Isso. Esse diretor contratado, ele é um pouquinho diferente. Há dois tipos de diretores, pelo menos dois, né? Esse diretor contratado pode entrar numa etapa do processo que já está um pouquinho mais avançada. Você é contratado para dirigir aquele projeto com aquele roteiro do roteirista X. Mas mesmo e assim... aí você está entrando ali. Ainda assim é o diretor que vai bolar Sim. essa passagem da palavra escrita para imagem e som. E isso é um processo que vai acontecer. Ele vai alterar. Qualquer diretor que chega num processo, mesmo que ele seja contratado e tudo, ele vai mexer no roteiro, certamente. Ele vai montar a equipe que ele quer trabalhar, porque senão... Ele pode ser, algumas imposições podem acontecer, porque esse contrato, o contrato mais radical do produtor americano, mais industrial de todos, é quando o diretor tem pouco poder, né? Então, por exemplo, tem uma coisa que é uma briga, é o corte final, se o corte final é do produtor ou do diretor. Às vezes já está no contrato. Definição de equipe, definição de elenco. Mas existe esse no Brasil? Não, né? Existe, claro. Existe, mas assim, mesmo quando é esse caso, o que eu estou querendo dizer assim, mesmo no caso mais radical, em que o produtor chamou um diretor e o diretor não tem corte final, ou o diretor não tem um monte de coisa, o diretor estará lutando pelo corte final dele até o fim. Ele pode perder por contrato. Mas a função dele chegar até o final e apresentar o corte final, é função dele adaptar o roteiro, é função dele montar a equipe, coordenar isso tudo e dar a visão dele ao filme. Porque também o diretor, como a Alina falou, é o diretor que dá a direção para todo mundo. É ele que está desenhando o caminho que todo mundo está seguindo. E todo mundo tem que estar enxergando a mesma coisa, o que não é fácil. Isso é a coisa talvez mais difícil, é todo mundo enxergar o mesmo filme na cabeça, claro. enquanto a gente está produzindo. Eu acho que, vou falar uma coisa, tem a ver comigo, mas assim, eu estudei arquitetura e depois passei para o cinema. E tem uma coisa parecida nos dois casos, que é você trabalhar muito tempo na fase de projeto e depois realizar algo que quando fica pronto é bastante diferente de como você começou a pensar nele. Você vai adaptando com a vida. Mas uma diferença que eu gosto muito, que eu acho que me levou um pouco da arquitetura para o cinema, é que a profissão do arquiteto é muito parecida. O projeto são etapas muito parecidas. Mesmo na obra, o arquiteto mesmo fica desenhando, visita a obra de vez em quando, mas segue lá desenhando. E o diretor de cinema, ele muda muito. Não tem rotina para um diretor de cinema, porque não é que o diretor de cinema fica no set, passa a vida no set. Infelizmente, não. A gente tem hora que você está lá sozinho, que a Alina falou, sozinho, solitário, mexendo no roteiro. Tem hora que você está lá numa reunião tentando convencer alguém a financiar o seu filme. Tem hora que você está lá fazendo reuniões, leituras. Tem hora que você está no set suado, no deserto, ou passando lá. Depois você vai numa sala de montagem, depois você vai ouvir o som numa sala de mixagem, depois você vai para um festival apresentar seu filme. Você não para. Isso é uma coisa legal da profissão, eu acho. É um processo no tempo. Ele vai se transformando, porque, de fato, a gênese da coisa é o roteiro, digamos, né? Mas o roteiro não é filme, né? Filme é imagem e som. Né? O David Mamet, para citar, que é um diretor e roteirista, ele diz que a função do diretor são duas. Decupar, que quer dizer transformar a palavra escrita num plano
imagem e som e estar de bom humor no set. Ele diz que essas são as funções do diretor, mas é exatamente isso. E o diretor está atravessando essas etapas, e eu acho interessante que você falou a coisa do corte final, a circunstância em que o diretor talvez não tenha poderes plenos até o fim do processo, mas a gente tem exemplos incríveis com grandes diretores, o Coppola com o Apocalipse Now, que tem a versão que saiu, e o Redux, que é a versão do próprio Coppola que sai depois, ou o Ridley Scott, são famosos os casos, né? O Blade Runner, que tem a versão do diretor e a versão do produtor. Então o diretor realmente é essa pessoa que está transformando o roteiro em filme, em todos os momentos, e brigando por esse filme, no bom sentido. É uma visão que ele tem e que ele agrega todos os profissionais para chegar no filme. E como, vamos pegar outro aspecto, para fazer cinema precisa de dinheiro, né? As produções, quando a gente olha o investido nas produções nacionais, são infinitamente menores que produções americanas, né? Como é que está esse aspecto? Hoje está mais fácil? Ai, meu Deus. Está mais difícil? Entramos, né? Eu não sei se vale a pena falar da situação atual, presente. Ela é muito ruim, mas ela é específica. Estamos em junho de 2018. Estamos em junho de 2018, vivendo exatamente um momento muito delicado, porque o Tribunal de Contas da União, nesse momento, está questionando a Ancine, que é a Ancine é a Agência Nacional de Cinema, que serve para regular o cinema, para, de alguma maneira, fomentar o cinema. E é uma agência que, a meu ver, vem funcionando bem. Claro que tem falhas, claro que sempre pode melhorar, mas vem funcionando bem, tem uma política pública consistente, que já dura aí pelo menos uns 20 anos e que foi se aprimorando. E agora chegamos num momento em que, infelizmente, o Tribunal de Contas da União está questionando uma série de coisas que, a meu ver, não fazem nenhum sentido, correndo o risco de cortar a principal fonte de financiamento do audiovisual, não digo do cinema só, do audiovisual hoje, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, que é um dinheiro, muito importante dizer isso, que não é um dinheiro de imposto, não é um dinheiro que está lá no orçamento da União e que você pode falar, ao invés de usar na escola, vai usar nisso. O Fundo Setorial, ele vem de uma taxa que é cobrada da própria indústria audiovisual, né, que é o Condecine, e ele sai dos filmes publicitários, dos filmes que vão para o cinema, dos canais de TV e das empresas de telecomunicação que exploram o audiovisual e vai para um fundo para ser investido na própria indústria. Ele tem essa destinação definida já por lei. Então também não é um dinheiro público no sentido comum, pelo contrário, é algo que vem da própria indústria. Mas se você cortar o fundo setorial, você corta a semente do audiovisual. Então é uma indústria que gera muito emprego, como a gente está falando aqui. Tem muitas pessoas que trabalham. Muito trabalho, né? Ela é uma cadeia enorme. É uma cadeia bem sucedida. E é uma cadeia que uma indústria que cresce a 9% ao ano, mesmo em anos de crise. Mas se você cortar o fundo setorial, cortar esse dinheiro que é semente, ela vai ter um impacto muito negativo no orçamento do Brasil, porque é uma atividade que recolhe bilhões em impostos. É maior que o turismo no Brasil. Também estão sob risco agora, porque tem a ver com a política, tem candidato tem aí dizendo que tudo isso que ele explicou minuciosamente, eu acho que aí a gente incorre numa questão que é o valor da cultura como bem, né? bem como a educação, enfim, algumas áreas, né, que precisam ser valorizadas e preservadas. E parece que a cultura, enfim, é vista de uma maneira frágil. E isso é um grande erro, porque a cultura é a identidade de um povo, enfim, ela tem uma função muito importante. Sendo diretor de cinema? Sendo apenas diretor de cinema, eu acho difícil, porque é engraçado, os técnicos, por exemplo, de cinema, saltam de uma produção para outra. Então, vou dar um exemplo aqui, um técnico de som consegue fazer alguns filmes no ano, né?
Mas um diretor não, muito por conta do que nós escrevemos como a função do diretor. Ora, se um filme leva, um longa-metragem, tá? Vamos pensar, né? Leva 2 anos, correndo tudo bem, 3 e tal, isso quer dizer que por 2, 3 anos você está envolvido num projeto. Mas o projeto remunera esses 2 anos? Remunera, mas Não não 2 anos. não 2 anos. Não 2 anos. Não 2 Não. anos. Então, assim, o diretor, ele tem que... hoje em dia tem a televisão, que tem uma demanda maior, portanto, abre-se uma porta do mercado, você tem mais oportunidades por ali, mas não é uma profissão, ele é um profissional liberal que tem que ir à luta, e é uma luta um pouco caótica, porque você não está necessariamente enganchando uma produção na outra, né? Entendo. Então, você acaba... Eu, por exemplo, sou professora, né? Eu dou aula, que para mim é ótimo, um exercício de reflexão sobre a própria matéria, o cinema. Mas é difícil a sobrevivência como diretor, é preciso dizer isso. Diretor de cinema, né? Estamos pensando aqui, não o diretor de publicidade, outras variantes aí. Eu acho que o diretor de cinema, exclusivamente, tem isso que você falou. A televisão hoje em dia tem muitas coisas que poderiam abrigar e tudo, mas normalmente não é raro diretores serem também produtores ou terem produtoras. É o meu caso, por exemplo, né? Eu sou diretor, mas eu tenho uma produtora e eu produzo também. Então eu acumulo 2 funções que eu acho que são compatíveis, que é de produtor e diretor. Ou seja, eu não só faço meus filmes que eu dirijo, eu produzo filmes que eu não dirijo, mas como são atividades, obviamente, super conectadas, é possível você fazer isso. Então, eu às vezes estou me produzindo, e aí sempre também que eu estou me produzindo, normalmente eu tenho mais alguém me ajudando, mas às vezes eu estou produzindo outras pessoas, e dentro da produtora a gente faz outras coisas também. A gente faz televisão, a gente faz às vezes algumas coisas para internet ou para museus e tudo, mas é uma luta constante, porque como você disse, o filme, é muito raro um filme remunerar o diretor pelo tempo que ele precisa dedicar àquele projeto. E é muito raro um filme remunerar o diretor no início de um projeto. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.